UFMA contabiliza os prejuízos por conta das chuvas. A biblioteca está fechada, árvores caíram e vários pontos de alagamento se formaram. Caso Décio. Entram no 8º dia os depoimentos das testemunhas de defesa dos acusados na morte do jornalista. Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa visita comunidade ameaçada de despejo em São José de Ribamar. Estas e outras notícias agora no Guará News. Boa tarde. Chegam hoje ao 8º dia as oitivas do caso Décio Sá. Depõem hoje também as testemunhas de defesa de Fábio Aurélio Bochecha, acusado de ter ajudado na contratação de Jonathan Souza, que executou o jornalista. As oitivas desta quinta-feira só começaram depois que José Raimundo Salles Chaves Júnior, o Júnior Bolinha, chegou ao salão do júri. Testemunhas de Fábio Aurélio do Lago Silva Bochecha, apontado pelas investigações por ter ajudado na contratação de Jonathan de Souza, que matou em 23 de abril de 2012 o jornalista Décio Sá num bar na Avenida Litorânea, foram ouvidas hoje. Das 12 testemunhas de Bochecha, 7 foram dispensadas. O advogado do acusado, Dr. Erivelton Lago, diz que o cliente dele acompanha confiante as oitivas. Hoje, das 12, pelo menos 5 irão dizer que a casa pertencia à mãe, que ele não visitou a casa no período, e que entre a data que a pessoa foi morar lá e a data que o Décio morreu, ele não viu o movimento de Bochecha por lá. As testemunhas de Bochecha, roladas pela defesa, são parentes e amigos da família dele. Nenhuma testemunha de Jonathan de Souza, assassino do jornalista Décio Sá, compareceu à primeira vara do Tribunal do Júri da capital. Doutor, hoje nenhuma testemunha do Jonathan? Não, eram testemunhas que iam ser apresentadas em banca, mas eu já dispensei. Mas, doutor, essa ausência de testemunhas não pode prejudicar o princípio da ampla defesa? Não, ele réu confesso. Ele réu confesso. As testemunhas vão dizer o quê? Que ele não estava lá, que ele é santo, que ele é anjo. Isso aí a gente chama de testemunha de santificação. Testemunha tem que ser testemunhas dos fatos, que viram ali os fatos. A ausência de testemunhas de defesa de alguns acusados de participação na morte do jornalista Décio Sá não vai prejudicar o andamento do processo. Não, de forma alguma. Eles podem ter o direito de substituir. Se eles não substituírem, o processo continua. Não vai ter prejuízo nenhum para o andamento da causa. E o balanço que o senhor faz desses dias de oitivas aqui? Extremamente positivo. Nós conseguimos pegar o depoimento de todas as testemunhas. As que não compareceram, houve desistência. Então, o processo ele anda caminhando bem. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa fez uma visita à comunidade Engenho, que fica em São José de Ribamar. Segundo os moradores, eles estariam sendo ameaçados por pistoleiros para deixarem a área. Há cerca de uma semana, a comunidade foi notificada e a reintegração de posse pode acontecer nas próximas semanas. A visita aconteceu na tarde desta quarta-feira, depois que a Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia recebeu a denúncia de que um grileiro estaria ameaçando os moradores da comunidade Engenho, que fica em São José de Ribamar, e que uma ordem de despejo está prestes a ser cumprida. Segundo o presidente da Associação dos Moradores, o grileiro é um ex-deputado estadual. Pelo senhor autor Alberto Franco, que diz ser o dono, mas aqui ele não mostra que é o dono, que o documento dele é do Geniparana e aqui é o Engenho, e essas famílias vivem desassossegado. A comunidade Engenho tem cerca de 74 hectares. Os moradores alegam que muitas famílias vivem na área há mais de 100 anos e que agora temem perder suas terras, pois a agricultura familiar é a principal forma de sustento. Nós não temos para onde trabalhar, o nosso sustento nós tiramos da terra. Daqui é da terra que nós tiramos o nosso sustento. Os deputados representantes da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, Bira do Pindaré e Elisiane Gama, conversaram com os moradores da área. Durante a visita, os agricultores apresentaram provas que desmentem a documentação do suposto grileiro.
Segundo Elisiane Gama, a comissão vai apurar os fatos e acompanhar o processo. Há uma ação na justiça, na verdade em trânsito, nós também vamos acompanhar, vamos tentar conversar inclusive com os promotores, não é, com a juíza da comarca, para tentar ter informações mais efetivas dessa situação. O deputado Bira do Pindaré confirmou o apoio da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia aos moradores da comunidade. Está mais do que comprovado para nós de que essas pessoas têm o direito de permanecer. Agora é preciso convencer quem decide, e é esse o passo que nós vamos dar. Vamos conversar com o Judiciário, vamos conversar com o Ministério Público, vamos buscar levar as informações que vimos e os reclames da comunidade para que, mais uma vez, se faça justiça e se garanta a permanência do povo na sua localidade. Nossa produção entrou em contato com Alberto Franco, que respondeu ser o dono das terras citadas na reportagem. O ex-deputado enviou documentos à nossa produção, nos quais confirma sua versão dos fatos. Alberto Franco disse ainda que suas terras foram invadidas e que, por isso, registrou um boletim de ocorrência na delegacia de São José de Ribamar. Ele disse também que enviou toda a documentação do terreno para a Comissão de Direitos Humanos, provando que ele é o dono legal e que pediu à comissão os nomes das pessoas que estão fazendo as denúncias, mas que até hoje não foi informado. 19 detentos fugiram ontem do Centro de Detenção Provisória do Complexo Penitenciário de Pedrinhas, em São Luís. Eles conseguiram escapar através de um túnel. Apenas 3 foram recuperados. Hoje, cerca de 700 presos cumprem pena na unidade, que tem capacidade para 400. Na tentativa de captura dos presos, houve tiro e correria. Policiais, ambulância, corpo de bombeiros e um grande tumulto em frente ao Centro de Detenção Provisória. Esta mulher, que estava dentro do CDP na hora da fuga, conta que houve muito pânico. Quando eu estava deitada, quando a gente se espantou, foi só com uns tiros e muita gritaria. Uma colega minha que está gestante, que está ali, passou no mal, e outra senhora, e muito grito. Aí depois se acalmou. A fuga aconteceu por volta de 2h30 da tarde, horário de visita. Eles teriam fugido por um túnel subterrâneo que começa na Oficina 1, local reservado para os presos que estão ameaçados de morte. E a operação está sendo feita em parceria com o GEOP, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o choque da PM. E é uma operação rotineira de quando acontece um episódio como esse. A Polícia Civil realizou hoje, pela manhã, uma operação na Rua Grande, o maior centro comercial de São Luís, para combater a poluição sonora. Uma loja de confecção foi notificada e a proprietária encaminhada à delegacia, porque o estabelecimento já foi notificado anteriormente. Vários equipamentos de som foram apreendidos. Você acompanha a reportagem completa no Maranhão Acontece, às 6:45 da noite. A seguir, chuvas que caíram ontem causaram vários prejuízos no campus da UFMA. E agora vamos mostrar os danos na UFMA. As chuvas que caíram ontem causaram vários prejuízos no campus da universidade. As chuvas que caíram ontem, no fim da tarde, trouxeram vários prejuízos para a Universidade Federal do Maranhão. 17 árvores caíram por conta dos fortes ventos e raios. Vários pontos ficaram alagados. A biblioteca da UFMA foi uma das áreas que ficou mais danificada. Parte do telhado foi levado pelo vento. A biblioteca, infelizmente, nós tivemos que fechar ela nesses próximos 4 dias, desde terça-feira está fechada, para que a gente pudesse fazer a recuperação desse telhado, do forro, de toda a parte elétrica. Sem a biblioteca funcionando, prejuízos também para os alunos. A gente está acostumado a vir à biblioteca para estudar, fazer nossos trabalhos, então está uma coisa bem complicada, porque a gente não pode mais ter acesso à biblioteca devido aos estragos que a chuva fez, então está bem complicada a situação.
parte dos livros também foi danificada. É o único acervo que a gente tem aqui, né? Então os alunos estão desamparados no momento, né? Vem aqui, é situação de prova que a gente tem e se depara aqui não tem uma estrutura adequada, né, para os alunos começarem a estudar. Então está sendo muito complicado. Segundo o prefeito da cidade universitária, uma empresa deve fazer a reparação dos prejuízos. Assim como todas as áreas que foram alagadas, a gente está desobstruindo bueiros, fazendo limpeza para que não ocorra na próxima chuva. O Viva Cidadão da Praia Grande vai realizar nos próximos 2 fins de semana a entrega de documentos de licenciamento de veículos 2013. O objetivo é agilizar o trabalho dos Correios. Nos sábados, o horário de funcionamento do Viva Cidadão será de 8 da manhã às 4 da tarde e aos domingos de 8 da manhã ao meio-dia. Os documentos que serão entregues são os que foram pagos pelos proprietários de veículos de janeiro a 30 de abril deste ano. Agora, os cartórios não podem mais recusar a realização de casamentos entre pessoas do mesmo sexo. A resolução foi aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça na terça-feira e também determina que os cartórios aceitem os pedidos de conversão de união estável em casamentos. No Maranhão, a notícia foi bem recebida pelos grupos LGBT e o Conselho de Magistrados. A resolução do Conselho Nacional de Justiça significa a realização de um sonho para pessoas como a contadora Celise Azevedo, que vive em uma relação de união estável com sua companheira há cerca de 6 anos. Bom, com ansiedade a gente está esperando a publicação no Diário Oficial, né? E aí, logo em seguida, a gente vai estar fazendo de fato essa convenção da união estável, né, para a legalização real hoje, que é o casamento nosso, né? A realização deste sonho só será possível graças à resolução do CNJ, que proíbe os cartórios de se recusarem a realizar casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. A decisão ainda obriga essas instituições a aceitar os pedidos de conversão de uniões estáveis em casamentos. Até o momento, tem-se o registro de apenas 2 casamentos no Maranhão, um no município de Bacabal e outro em Passo do Lumiar. Mas a resolução recebeu a aprovação dos magistrados maranhenses. Segundo uma pesquisa realizada com 150 dos 300 magistrados no estado, 55,78% apoiam o casamento gay, contra 21,8% que desaprovam e 23,12% que não sabiam ou não quiseram responder. De posse desses dados, a Associação dos Magistrados do Maranhão já havia se pronunciado a favor do casamento gay bem antes da resolução do Conselho Nacional de Justiça e já havia pedido a regulamentação desse direito junto à Corregedoria de Justiça do Estado, pois, segundo o órgão, não há nenhuma lei na legislação brasileira que impeça o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A Associação dos Magistrados do Maranhão formulou pedido à Corregedoria Geral de Justiça e nós estamos esperando a apreciação deste pedido, no sentido que, no âmbito do nosso Estado, regulamente, detalhe como os casais interessados possam obter a união homoafetiva. Mudanças comemoradas pelos ativistas do segmento GLBT no Maranhão, que já planejam a realização de um grande casamento comunitário. Essa garantia de direito, ela é um processo histórico de luta do movimento, né? E ela reflete exatamente de que nós buscamos as instâncias de poder de decisão federal que pudesse dar esse respaldo. A decisão ainda pode ser contestada pelo Supremo Tribunal Federal. A possibilidade ela sempre existe. Agora nós acreditamos, até pelas decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal, de que essa decisão do CNJ será mantida. Hoje é comemorado em todo o Brasil o Dia dos Agentes de Limpeza. Em São Luís, uma programação celebra o Dia do Gari, no Parque Bom Menino, logo pela manhã. Muita música e atrações de humor, como mostra o repórter Joelson Braga. Olá, eu estou aqui no Parque do Bom Menino, no centro da capital. Hoje é dia de homenagens ao agente de limpeza. Viver em uma cidade com ruas limpas e conservadas é o sonho de todo mundo, além de ser um desejo de todo cidadão. Mas isso só é possível por causa do trabalho dessas pessoas aqui que desenvolvem uma atividade tão importante para a saúde da comunidade. No dia de homenagens, o prefeito esteve presente e falou sobre essa data tão importante. Amanhã é muito feliz, onde nós temos a oportunidade
de estar aqui com todos os profissionais que trabalham na limpeza urbana, neste dia, comemorando o Dia do Agente de Limpeza. Hoje nós estamos aqui um grande evento e com a nossa participação, podendo estar perto, participando e no contato direto com todos os profissionais que merecem muito, né? E que são responsáveis por deixar a cidade limpa. E o secretário de Obras e Serviços Públicos falou da homenagem e do que pretende fazer nos próximos dias pela limpeza da cidade. Cada vez mais empenhados que estamos de melhorar a limpeza da cidade. Está em ação um plano de, em 60 dias, termos uma resposta muito mais, digamos assim, efetiva na limpeza. Nós vamos fazer o bairro a bairro, deixando completamente limpo e a população vai ser avisada para colaborar, fazer a sua parte. Atualmente existem 1.200 agentes de limpeza aqui na capital. Joelson Braga para o Guará News. Você já pensou em desenhar prédios, shoppings ou lojas? Conheça o profissional responsável por colocar essas ideias no papel no quadro Mercado de Trabalho. Próximo bloco. Hoje é dia do quadro Mercado de Trabalho no Guará News e, mais uma vez, veja outras áreas que oferecem boas oportunidades de emprego. Conheça o desenhista projetista civil. Esse profissional é formado por curso técnico e atua junto ao engenheiro e arquiteto em projetos de construções. Quem passa por ruas e avenidas de grandes cidades e vê construções como shoppings, prédios comerciais e residenciais, logo associam esse tipo de construção a arquitetos e engenheiros. O pensamento não é todo errado, mas será que apenas esses profissionais atuam nesses projetos? Quem pensa assim se engana. No ramo da construção civil, uma profissão que tem ganhado destaque é o do desenhista projetista civil. Esse profissional é responsável por cuidar dos detalhes do projeto. Ele cuida do controle de qualidade dos materiais que vão ser escolhidos, da pesquisa de novos materiais para a construção, da elaboração e execução de desenhos técnicos utilizando recursos gráficos informatizados e do desenvolvimento de projetos. Em São Luís, o curso é oferecido pela unidade do Senai. Nesta turma, por exemplo, encontramos pelo menos 17 estudantes que começaram agora o curso. Entre papéis e desenhos, eles já imaginam os locais em que vão atuar no mercado maranhense, que está em franca expansão. A afinidade ela tem a ver com a família, certo? Boa parte da minha família trabalha na construção civil e isso me incentivou muito para também querer escolher a área. Aqui a maioria dos jovens tem entre 17 e 25 anos. No rosto de cada um deles, a expectativa de fazer com que o investimento que é feito agora seja recompensado no futuro. O jovem Warlifen é um exemplo disso. O que me incentivou foi a oportunidade que o Senai me deu, certo? Foi muito gratificante para mim também, por causa que da oportunidade que ele me deu também de crescer na vida, desse projeto de aprendizagem, certo? De eu virar um técnico em desenho e muitas outras coisas também. Entre as atribuições, o desenhista da profissão também pode planejar, orientar ou executar desenhos de projetos e edificações residenciais, comerciais e institucionais com recursos gráficos informatizados, inspecionar e controlar equipes de desenhistas, trabalhar como designer na elaboração, execução e acompanhamento de projetos. Carlos Boniek é professor do curso. Ele diz que os alunos que gostem de disciplinas que envolvam cálculos se saem melhor no curso. Mas ele enumera outras qualidades necessárias para quem vai seguir nessa profissão e aponta quem pode se dar bem nessa área. Mas ter vontade, ter o gosto do desenho, ter o gosto da arte. Essa é a maior qualidade que quando a gente recebe o aluno, eu tenho que ele queira que ele venha com isso daí, com o gosto de desenho. O curso tem duração de 3 meses. A exigência mínima é que os estudantes tenham o ensino fundamental completo. A remuneração do profissional pode chegar a R$ 2.000.
Segundo o professor da disciplina, Carlos Boniek, é necessário que o curso esteja em acordo com as necessidades que o mercado exige de quem atua nessa área. Essa área aí, em termos de projetista, está sendo procurada de muito. Não só o projetista, mas aquela pessoa que sabe ler e interpretar o projeto. Já começou uma das maiores manifestações religiosas do Maranhão. A Festa do Divino reúne a tradição dos cortejos que lembram o Brasil da época do Império, além de exposições e missas. No Maranhão são realizados quase 200 festejos do Divino em cerca de 30 municípios. Ao todo são 19 dias de festa, com cortejos, exposições, ladainhas, missas e encontros, todos embalados pelo som das caixas. Tradição e religiosidade que motivam aqueles que há muitos anos se doam ao ofício de ser caixeira régia. Eu tenho grande devoção e sou devota de Divino Espírito Santo. Então, todos que vão me chamar, eu não sei me negar para Divino Espírito Santo. E é por isso que hoje tomo conta de 34 festas, que era 38, mas eu já dei 4 porque achei que fosse muito para mim, né? A festa é considerada uma das maiores expressões de fé popular do Maranhão e vem sendo realizada no estado desde o período colonial. Por aqui, religiosidade e cultura popular se unem por meio da música e da beleza das indumentárias para contar uma história milenar. É uma tradição vinda de Portugal para o Brasil, com origem na Idade Média, através da rainha Santa Isabel, onde ela fez uma promessa para o Espírito Santo e alcançou uma graça e ofereceu a coroa do reinado como uma oferenda ao Divino. E desde isso foi iniciada em Portugal essa tradição da Festa do Divino. Apesar da simplicidade de quem realiza os festejos, os grupos sempre apresentam desfiles luxuosos que remetem à época áurea do Império. Aqui no Maranhão nós temos uma grande diversidade, né? Para começar com a grande festa de Alcântara. Em São Luís nós temos as casas de culto afro, que são muito fortes. No interior do estado nós temos muita diversidade, na Baixada, na região dos Cocais nós temos os foliões da divindade. Então é uma festa muito rica. Só aqui nós temos cadastrados quase 200 festas cadastradas aqui no Centro de Cultura. Aos interessados em participar da maior festa religiosa do estado, ficam as dicas. O projeto Divino Maranhão, ele inicia agora com Alcântara, a Casa das Minas e a Casa de Nagô, mas ele se estende ao longo do ano. Então é o Divino o ano todo no Maranhão. Então nós temos o mês de maio, por ser a festa de Pentecostes, é o início de todo o processo. Mas o projeto ele apoia festas até o final do ano, em todo o Maranhão, mais de 35 municípios. Confira todas as reportagens do Guará News no site tvguará.com. Uma excelente tarde para você e amanhã a gente se vê.